Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 31. Isso observava enquanto Rory desenhava uma flor que estava em um pequeno vaso na mesa de seu quarto. Você desenha muito bem, meu querido. Obrigado, respondeu Rory, concentrando-se em sua tarefa. A propósito, seu pai voltou a ser detido em Flotation, revelou Issy, com casualidade. O lápis de Rory só hesitou por um segundo. Sério? Sim. Acham que ele matou outra pessoa também. O lápis de Rory pairou no ar. Ele se virou para Issy, o choque estampado em seu rosto. O quê? Issy assentiu. Infelizmente. Rory balançou a cabeça. Não pode ser. Por que não? Se ele confessou que matou Charlie, por que a polícia não deveria pensar que matou outra pessoa também? Por quê? Por quê? Issy colocou as mãos nos ombros magros de Rory para reconfortá-lo. Eu sei, querido. Deve ser muito difícil para você. Não. Rory balançou a cabeça. Não é difícil para mim. Ela sentiu os ombros dele tremerem, olhou para baixo e viu que o garoto estava chorando. Ora, meu bem, é sim, claro que é, vem aqui. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira do menino e o envolveu em seus braços. Ele chorou em seu ombro enquanto ela acariciava seus cabelos louros. Isso, coloque tudo para fora. Um bom choro faz bem, não é? Você vai se sentir melhor depois, eu prometo. Rory olhou-a nos olhos. Não, não vou. Eu nunca vou me sentir melhor, entende? Tudo isso é minha culpa. Não, não é, meu querido. Você nunca poderia imaginar que seu pai iria matar Charlie quando contou a ele sobre o bullying. Você não deve se culpar. Ele tomou essa decisão. Não você, e você não é responsável pelas ações dele, de jeito nenhum. Mas eu sou. Issy, eu sou. Por quê, Rory? Perguntou ela. Me diga por quê. Por quê? Por quê? Rory pousou a cabeça no joelho de Issy e fechou os olhos com um suspiro. Não foi papai que matou Charlie. Fui eu. Jane. O rosto cinzento de Robert Jones estava virado para o lado de fora do escritório. Você poderia preparar um café e trazer aqui? Claro, Sr. Jones. Agora mesmo. Jane foi até a pequena cozinha e colocou a chaleira para ferver. Sentia-se exausta. O telefone tocará sem parar a manhã inteira, pois a imprensa ficará sabendo que havia algo estranho acontecendo na Flea House. E isso tudo quando ela estava enfrentando uma montanha-russa emocional em sua vida. Ela colocou uma xícara, leite e açúcar em uma bandeja e levou-os à sala do Sr. Jones. Obrigado, Jenny. Robert Jones serviu-se de leite e uma colher de chá bem cheia de açúcar. Levou a xícara aos lábios e bebeu ruidosamente. Você está dando conta de tudo lá fora. Estou tentando, mas não sei bem o que dizer a todos aqueles jornalistas. O senhor sabe o que está acontecendo? Ele colocou a xícara de café sobre o pires e suspirou. Sim, infelizmente, sim. Outra morte. Outra morte? Ah, Sr. Jones. O diretor suspirou e balançou a cabeça, cansado. Acho que não vai fazer diferença agora se eu lhe contar. O mundo inteiro vai ficar sabendo em poucas horas. O corpo de um homem foi encontrado em um baú no porão da Flea House ontem. E ficou óbvio que ele foi assassinado. Jane levou a mão à boca. Sr. Jones, meu Deus, que horror. Já sabem quem ele era. Julian Forbes, um ex-aluno da escola. Jane abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Você conheceu Julian quando ele estudou aqui? Perguntou ele. Jane assentiu, anestesiada. Aparentemente, ele era namorado de Angelina Millar, a mãe de Rory Millar, e morava com ela. Jane ouviu o telefone tocando na antessala. De alguma forma, ela conseguiu recuperar a voz. Com licença, Sr. Jones, é melhor eu atender. Claro. E não diga nada para ninguém. A inspetora Hunter virá aqui para dar uma coletiva de imprensa mais tarde. Então, todos nós saberemos de mais detalhes.
Jenny sentiu falta de ar e o coração apertado quando voltou para a recepção, para atender a chamada. Depois de falar, ela desligou o telefone e ficou olhando para o nada. Alguns minutos depois, ela se levantou e voltou para o escritório do Sr. Jones. Desculpe, Sr. Jones. O senhor disse que até agora ninguém sabe da morte de Julia? Ninguém além de mim, a polícia, Sebastian Frederic Bob, que foi quem encontrou o pobre coitado. Tem certeza disso? Total. Todos fomos obrigados claramente pela polícia a não dizer nada. Por quê? Jenny balançou a cabeça. Ah, não importa, respondeu ela, forçando um sorriso e caminhando de volta para sua mesa. Pensamentos se multiplicaram em sua mente. Pensamentos que ela não conseguia evitar que sua mente processasse, embora fossem. Pare com isso, disse ela a si mesma. Não se deixe levar pela imaginação. Mas havia uma coisa que ela não conseguia entender, por mais que tentasse. Olá, senhora Coma, como está? Jenny olhou para cima e viu Hunter parada na frente de sua mesa. Ah, estou bem. Ótimo, que bom. Hunter parecia tão distraída quanto Jenny. Ela acenou para o escritório do Sr. Jones. Ele está aí? Sim. Obrigada. A detetive sorriu e se afastou. Inspetora Hunter? Ela parou e se virou. Sim? Bem, é que... O que foi, senhora Coma? As palavras não saíam. Ela não sabia como dizê-las. Afinal, poderia estar enganada. Então, em que situação isso a deixaria? Não é nada. Jenny balançou a cabeça. Nada mesmo. A inspetora a encarou. Tem certeza? Jenny assentiu. Sim, eu só. Ela mordeu o lábio. A inspetora era tão bonita e gentil que Jenny quis confiar nela. Eu não quero criar problemas para ninguém. Por que não conversamos depois que eu falar com o Sr. Jones? Vou sair para almoçar com uma amiga daqui a 20 minutos. Bem, eu não vou me demorar lá. Jazz indicou o escritório do diretor. Então, teremos tempo suficiente. E qualquer coisa que me disser ficará entre nós. A senhora sabe disso. Isso é algo que... Inspetora Hunter. Finalmente, Robert Jones apareceu à porta de sua sala. Isso aqui está cheio de repórteres. Eu não tenho ideia do que dizer a eles. Ela se virou para o Sr. Jones. Vamos então falar sobre isso. Vejo a senhora daqui a pouquinho. A detetive sorriu enquanto conduzia calmamente Robert Jones de volta para seu escritório e fechava a porta. Jenny suspirou. A pergunta era, como ela poderia descobrir o que precisava saber sem causar problemas? Talvez a melhor coisa fosse ir direto à fonte. Sim, era isso que deveria fazer. Jenny consultou o relógio, tirando o telefone do gancho, pegou sua bolsa e saiu. Eu aconselho a não sair da recepção principal no momento. Os abutres querem bicar qualquer coisa que conseguirem, disse Jazz, sentada na cadeira diante do diretor. Eles irão embora depois que você disser, na coletiva de imprensa, que o assassino já está sob custódia. Indagou o diretor. Depois de um tempo, sim, respondeu Jazz, de maneira evasiva. Sr. Jones, preciso lhe perguntar sobre aquele garoto, Jamie, que morreu no porão da Flea House. O que sabe a esse respeito? Ele suspirou. Inspetora, isso aconteceu muito antes do meu tempo. O que sei é o que todos sabem. O garoto tinha 13 anos, se bem me lembro. Ele se enforcou usando um gancho de carne do porão. Robert Jones se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Alguém sabe por que ele tirou a própria vida. Você deveria estar fazendo todas essas perguntas a Jenny. Ela trabalhava aqui naquela época, inspetora. Isso é realmente relevante? Sim, retrucou Jazz com firmeza e esperou que ele respondesse. Reitero que isso aconteceu cerca de 10 anos antes do meu mandato. Então, há uns 25 anos? Sim, mais ou menos por aí. E havia muito bullying naquela época. O que me disseram foi que esse Jamie foi alvo de alguma brincadeira especialmente cruel. Eu gostaria de salientar que a polícia investigou sua morte e concluiu que não houve crime. E o senhor sabe quem foram os meninos que fizeram essa brincadeira de mau gosto? Não sei. Então, quem saberia? Talvez Jenny e Sebastian Frederic, possivelmente. Ele é ex-aluno, assim como Julian Forbes. Robert Jones parecia confuso. Sim, mas ele não pode nos ajudar agora. Pode? E por que isso seria relevante? David Millar já está detido. Seu chefe me disse isso hoje de manhã. Mesmo não querendo, Jess se irritou com o uso da palavra chefe. Ele está, de fato, mas ainda há alguns detalhes que quero esclarecer. Por exemplo, Rory Millar acabou no porão da Flea House durante a noite, não foi? O senhor acha que isso foi apenas coincidência? Provavelmente não. Dizem que o garoto assombra o porão onde morreu. Quem trancou Rory lá dentro sabia bem o que estava fazendo. Charlie Cavendish, o senhor quer dizer? Sim. Robert Jones suspirou. Ele pagou um preço bem alto por seus delitos. Não pagou? Jazz o ignorou. Alguma ideia de onde Sebastian Frederic possa estar? Jones verificou as horas. Provavelmente no refeitório ou nos vestiários com os garotos se preparando para o treino de rugby. A vida deve continuar, embora só Deus saiba como os garotos estão encarando as câmeras de TV lá fora. Eu só espero que você lhes ofereça o suficiente na coletiva de imprensa para fazê-las ir embora. 6 horas, certo? Jazz estava de pé. Sim, eu vejo às 6. Se precisar de mim, ligue para o celular. Ela meneou a cabeça e saiu da sala, seu relógio avisando que faltavam poucas horas para ela nomear David Millar como principal suspeito. A mesa de Jenny estava vazia.
Ela provavelmente tinha ido almoçar. Quando Jess saiu do prédio, seu celular tocou. É Issy, Jess. Issy, alguma notícia? Sim. Você pode me encontrar na delegacia. Neste momento, não. Faça um resumo, por favor. Rory acabou de admitir que o pai dele o estava encobrindo. Parece que Rory disse a ele nos lagos que não conseguia se lembrar se engoliu a aspirina ou não. Jess continuou andando. Tudo bem, não se preocupe. Mas deve ter havido mais do que isso. Houve. Ele me contou que Charlie Cavendish o estava usando como lacaio, fazendo limpar seus sapatos, ajudá-lo a se vestir. Esse tipo de coisa. Você sabe como é. Sei. Sim. Bem, na noite em que Charlie morreu, ele tinha ordenado a Rory que fosse ao seu quarto antes de ele voltar do bar e ligasse o cobertor elétrico. Então, depois do interlúdio angustiante com o rio da Nema, Rory ainda teve que subir até o quarto de Charlie, e acha que pode ter deixado a aspirina lá sem perceber. Exatamente. Então, ele deixou mesmo? Indagou Jess, quando viu Frederic marchando pelo campo de rugby e acelerou o passo, esquivando-se de um repórter com uma câmera. Deixou o quê? Deixou os comprimidos no quarto de Charlie por acidente? Ou de propósito? Afinal, Cavendish estava infernizando a vida dele. Rory se lembra de Hilda Nema lhe dando um copo d'água. Provavelmente ele tomou as aspirinas antes mesmo de chegar perto do quarto de Charlie. Entretanto, com o trauma emocional do beijo de Danema, a constatação de que ele foi a última pessoa a estar no quarto de Charlie antes da morte do rapaz e o fato de ter estado com 2 aspirinas na mão apenas meia hora antes. Bem, acho que a imaginação de Rory trabalhou em excesso. Isso se chama autossugestão, Jess. Além do mais, duvido que Rory estivesse raciocinando adequadamente naquele momento, depois do que tinha acabado de acontecer entre ele e Danema, para conceber um plano de assassinar Charlie. Mas, isso coloca Rory na cena do crime, com os meios para cometê-lo. Então tem que ser uma possibilidade. Alô? Jess tirou o celular do ouvido e percebeu que tinha perdido o sinal. Droga! Murmurou ela. Sebastian Frederic estava a poucos metros dela. Senhor Frederic, podemos conversar? Chamou Jess, quando se aproximou o suficiente dele. Desde que não seja para questionar minha ascendência. Ele continuou andando a passos largos. Jess precisou correr para conseguir acompanhá-lo. O diretor comentou que o senhor deve se lembrar dos alunos que, segundo dizem, estavam envolvidos no bullying do menino que se enforcou no porão da Flea House. Frederic parou e a encarou. Essa é uma história bem antiga, não é? O que tem a ver com qualquer coisa agora? Provavelmente nada, mas se pudesse lembrar dos nomes dos meninos, eu ficaria grata. Sebastian parecia cauteloso. Nunca ficou provado, sabe, e eu nem estava na escola quando aconteceu. Cheguei alguns meses depois. Só que alguns dos rapazes falavam que esse tal de Jamie era instável, um garoto esquisito. Não acho que sua morte possa ser colocada na conta de alguém. Eu entendo, mas ainda assim eu gostaria de saber os nomes, insistiu Jess. Ele coçou a cabeça. Olha, lembre-se de que são apenas boatos. Eu conheci alguns daqueles caras. Eles eram seres humanos comuns, meninos como eu, que gostavam de uma brincadeira. Senhor Frederic, os nomes, por favor. Ok. Ele assentiu. As pessoas afirmaram que 4 estavam envolvidos no bullying, aparentemente. Eles chegaram à escola, se uniram e formaram uma gangue. Adam Scott Johnson, Fred Ashley, Harry Connor, Julian Forbes. Julian Forbes? Tem certeza? Sim. Mais tarde, ele se tornou um colega. Era um médio de abertura fantástico. Coitado, fico triste que tenha morrido. Obrigada. O senhor me disse tudo o que eu precisava saber. Com licença, por favor, mas preciso voltar para a delegacia. Sebastian observou a inspetora se virar e sair andando depressa pelo campo. Entrando na delegacia de Fultation, Jess foi procurar Issy. Ela saiu para comer um sanduíche. Senhora, parecia exausta quando chegou. Ela já lhe contou a notícia, certo? Falou Miles. Sim. Jess andou de um lado para outro no pequeno espaço, irritada por Issy não estar ali. Onde está a Rory? Em casa. Issy sugeriu que vocês duas fossem vê-lo esta tarde. Mas, senhora, pelo que ela disse, Rory apenas ficou um pouco confuso por causa de seu estado de alta ansiedade. Além do mais, como poderíamos ligar isso à morte de Forbes? Afinal, sabemos que Rory estava em casa com a mãe na terça à noite. Um de nossos policiais estava montando guarda do lado de fora de sua casa. Eu sei. Jess afundou em uma cadeira. A menos que as mortes não estejam relacionadas, mas, considerando que foram 3 na última semana, isso está estatisticamente fora da escala Richter de probabilidades. Acabei de falar com o Frederic, que me contou que Julian Forbes era um dos supostos alentões responsáveis pela morte do menino que se enforcou no porão da Flea House. Ela consultou o relógio. Droga. 2h30 até a coletiva de imprensa. Eu sei que David Millar não matou ninguém. É algo ligado ao passado, mas eu simplesmente não consigo. Afinal, o que Frederic disse? Perguntou Miles calmamente. Ele já estava acostumado à estridência da voz de sua chefe quando ela estava perto de descobrir a verdade. Eles formavam uma gangue. Nomes? Harry alguma coisa. Adam. Eu anotei os nomes, mas não reconheci nenhum deles. Espere um momento, senhora. Miles voltou sua atenção para o notebook, rolou a tela para baixo e leu o e-mail que surgiu à sua frente. Por acaso um dos nomes era Fred? Sim. Jess parou de andar e virou-se para ele. Surpresa. Por quê?
Acho que a senhora pode ter acertado em cheio sobre este caso ter algo a ver com o passado. Veja esse e-mail. Foi enviado a Julia na noite em que ele morreu. Achei estranho quando o li. Miles virou a tela para Jess, que começou a ler. Caro Julia, é muito bom ter notícias suas depois de todos esses anos. Fiquei feliz por você ter me localizado. Aquele site Reunião Escolar de fato funciona, não é? Você perguntou se eu tinha notícias dos outros membros da nossa gangue. Infelizmente, sou portador de notícias bem ruins, pelo menos para 2 deles. A esposa de Harry me contatou no ano passado para me dizer que ele havia morrido. Ele tinha se mudado para Sydney, sabia? E, ao que tudo indica, era um cirurgião muito talentoso. Parece que foi encontrado morto na sala de desinfecção do hospital onde trabalhava. Não sei bem os detalhes, mas não foi acidental. Ainda não pegaram o assassino, até onde eu sei. E ouvi há alguns meses que Fred também não está mais entre nós. Ele morreu há cerca de 3 anos, nos Estados Unidos. Um amigo de um amigo trabalhou com ele no Goldman Sachs. Suicídio, aparentemente. Ele pulou da janela do escritório e foi encontrado morto na calçada. Assim é o mundo das finanças. A pressão é inacreditável. Só tinha 38 anos, deixou 2 filhos. Caramba, isso faz a gente refletir. Então, infelizmente, velho amigo, restamos apenas nós 2. Atualmente estou morando na Provença, aprendendo a transformar uvas em vinho, fora da loucura da cidade, num lugar muito mais aprazível. Estou casado pela 2ª vez, tenho 2 filhos do primeiro casamento e um bebê a caminho daqui a 3 meses com a esposa número 2. Vou adorar estar presente à sua festa de 40 anos e tomarei providências para isso quando a data se aproximar. Nem preciso dizer que Norwich não fica tão longe de Marsella. Diga a data e nos encontraremos. Lamento saber que você viu e o forjaram. Não estou surpreso que tenha ficado chocado. Eu teria tido a mesma reação. Entre em contato assim que puder. Adam, quando Jess terminou de ler, sentou-se em silêncio. Finalmente, ela disse, Harry, Fred, Adam e Julia. Os nomes dos rapazes que faziam bullying, provavelmente levando Jamie a se enforcar há 25 anos. Harry, Fred, Julian, todos mortos, acrescentou Miles. E não se esqueça de Charlie Cavendish, que também era um valentão renomado. Forjão. A palavra se repetia dentro de sua cabeça. A resposta inalcançável. Sydney, Estados Unidos. Jess tirou seu caderno da pasta, relendo rapidamente as anotações rabiscadas que havia feito na semana anterior. Então, ela encontrou. É claro, disse baixinho. O quê? Indagou Miles. E o forjaram. Agora acho que entendi. Miles parecia confuso. Entendeu o quê? Jess já estava à porta. Julian viu seu assassino recentemente. Angelina Millar me contou que ele parecia ter visto um fantasma quando levou até a escola há alguns dias. Alguém que amava Jamie o suficiente para matar aqueles que acreditava terem sido a causa de sua morte. E para acabar com qualquer outro que cometesse o mesmo crime. Mande um e-mail para esse tal Ada imediatamente. Entre em contato com a polícia da Provença, se necessário. Faça o que for preciso. Encontre-o. E avise a ele. Avisar sobre o quê, senhora? E o forjaram. Diga que ele é o próximo. Capítulo 32. Jenny ainda não estava de volta à sua mesa quando Jess chegou. A inspetora entrou no escritório de Robert Jones e o encontrou, com a cabeça inclinada para trás, meio adormecido. O senhor viu a senhora Coma? Perguntou ela, abruptamente. Sim, está na sala dela. Não, não está. Então talvez tenha ido ao banheiro. Senhor Jones, é muito importante que eu a encontre. Quando foi a última vez que a viu? Talvez cerca de 1 hora atrás. Certo. Posso usar seu telefone? Claro que sim. Ela discou. Roland, preciso que reúna o maior número possível de homens na escola para procurar Jenny Coleman, a secretária do diretor. O quê? Não. Esqueça os jornalistas e comece a procurar agora. Me avise se a encontrar. Obrigada. Jess desligou e voltou sua atenção para o diretor. Preciso agora de uma lista completa dos funcionários da escola nos últimos 25 anos. Essa lista deve estar no arquivo do escritório do tesoureiro. Robert Jones se levantou, finalmente sentindo a urgência. Vou lhe mostrar onde fica, ok? Eles usaram a saída de incêndio para deixar o prédio, atravessaram o gramado da capela e entraram no salão principal. Andando bem depressa, forçando Robert Jones a fazer o mesmo, Jess disse, presumo que o senhor peça referência completa de todos os funcionários que vêm trabalhar na escola. Claro que sim. Jones parou, ofegante, diante de uma porta no 3º andar. Todo cuidado é pouco hoje em dia. Mesmo em relação a membros da equipe que podem ter trabalhado aqui antes? Sim, eu. Jones estava suando quando destrancou o grande armário de arquivos. Ano 1985. Vamos começar com isso. Ela mal podia conter sua irritação diante daquela lentidão presunçosa. Aqui está. Robert Jones levou o livro até a mesa e o abriu. Obrigada. Jess começou a dar uma olhada nos nomes. Posso ajudar? Ignorando, ela virava as páginas em uma agonia de suspense. Então, finalmente, encontrou o que estava procurando. Fechou o livro com força e encarou o diretor. Com licença, Sr. Jones, preciso correr.
Jess correu até a Flea House, chamando Roland enquanto entrava. Algum sinal de Jenny como até agora? Não, senhora. Vocês já entraram na Flea House? Claro que não. Para ser sincero, eu pensei que estava interditada. Não achei que a senhora fosse querer todos os policiais se arrastando por lá com. Jess nem o deixou terminar. Quando chegou à frente do prédio, perguntou ao policial se alguém havia entrado. Não, senhora, não nessa última hora. Obrigada. Jess abriu a porta e atravessou o corredor rapidamente em direção às escadas. Discou o número de Miles, mas ele não atendeu, então ela deixou uma mensagem. Encontre-me na Flea House com urgência e traga reforços. Diga a Roland para vir para cá também, o mais rápido possível. Ela subiu as escadas, seguiu em frente, sabendo exatamente para onde estava indo, temendo que fosse tarde demais. Ao chegar ao último andar, ela correu em direção à porta da frente e a encontrou trancada. Droga! Tentou todas as chaves da Flea House que tinha em mãos, mas nenhuma se encaixou. Ela se afastou e se lançou de encontro à porta, mas sem sucesso. Batendo com toda a força, ela gritou. Senhora Coleman, é a inspetora Hunter. Está aí? Responda-me se puder. Silêncio. Olá, senhora. Como estão as coisas? Indagou, de repente, Miles, que surgiu ao lado de Jess acompanhado de 2 policiais corpulentos. Arrombem, rapazes, ordenou ela, o mais depressa que puderem. Os policiais empurraram a porta com toda a força. Na 4ª tentativa, ela cedeu. Obrigada, pessoal, disse Jess, aliviada, quando entrou no apartamento, com Miles ao seu lado. Ela atravessou o hall, entrou na pequena sala de estar. Jenny estava deitada no chão, inconsciente. Jess se ajoelhou e verificou seu pulso. Sentiu um leve batimento. Chame uma ambulância e diga a Roland para colocar seus homens em todas as saídas. Ninguém entra ou sai até que eu dê permissão. Jess levantou e entrou no quarto. E, como já esperava, encontrou o guarda-roupa e as gavetas vazios. Miles se juntou a Jess, que suspirou. Provavelmente fez as malas ontem. Imagino que ela tenha ido ao aeroporto de Norwich ou talvez a Stansted. Eles têm voos para o sul da França. Contate as autoridades do aeroporto. Dê-lhes uma descrição. Miles. Vou ver se a escola tem uma foto de passaporte em seus registros. Uma descrição de quem, senhora? Indagou Miles, franzindo a testa, confuso. De Madeleine Smith, Miles. A governanta da Flea House. Mãe de Jamie Smith, o jovem que se enforcou no porão há 25 anos. Ou, como suas vítimas preferiam chamá-la, a ferreira. Capítulo 33. Scotland Yard, Londres. Uma semana depois. Norton abriu a porta e deu as boas-vindas a Jess. Entre e sente-se. É bom vê-la, inspetora Hunter. Jess acomodou-se na cadeira, diante da mesa. É estranho estar de volta? Perguntou ele, enigmaticamente. Sim, mas enterrei os fantasmas. Senhor. Ótimo, ótimo. Ele assentiu. Obviamente, eu li seu relatório sobre o caso, mas, mesmo assim, gostaria que você me falasse sobre isso. Eu tenho que viver por tabela por meio dos meus investigadores, agora que sou um velho triste que só faz serviços burocráticos. Ele sorriu sombriamente, e Jess percebeu que falava a sério. Bem, como o senhor sabe, eu tinha certeza de que David Millar não era o assassino de Charlie. Os fatos não faziam sentido. Eu estava convencido o tempo todo de que isso tinha algo a ver com o passado. E a única conexão que consegui para as 3 mortes foi a Flea House. Quando ouvi a história completa sobre o suicídio de Jamie Smith e depois li o e-mail que Ada Scott Johnson enviará para Julian Forbes, as coisas se encaixaram. Lembrei que, quando interroguei Madeleine pela primeira vez, ela me contou que já tinha trabalhado na escola havia muitos anos. Ela também disse que trabalhou nos Estados Unidos e na Austrália. O que ela não mencionou foi que seu filho tinha estudado na St. Stephen. Tempos depois, se enforcara. Então, quem mais a conhecia? A pobre Jenny Coleman, é claro. Ela sabia, respondeu Jess. As duas eram amigas havia muito tempo. E Hilda Neyman reconheceu a governanta, segundo a senhora Coleman. Certamente o diretor não sabia. Ele me mostrou referências excelentes do arquivo sobre os cargos que ela ocupou na Austrália, particularmente no mesmo hospital onde o pobre Fred acabou morto. Presumo que você entrou em contato com Sidney, interveio Norton. Sim, e com os federais sobre Fred Astley, confirmou Jess. A senhora Smith nunca mais sentirá o cheiro da liberdade. Ela estava castigando a gangue dos 4, um a um. Claro, sua motivação para as mortes foi talvez a mais forte de todas, o amor de uma mãe por seu filho. Sim, é um motivo muito sólido, concordou Norton. Então, ela aceitou o emprego em Norfolk com a intenção de assassinar Julian Forbes? Sim. E estou inclinada a acreditar nela quando afirma que o trabalho temporário que surgiu na St. Stephen foi uma coincidência. Ela estava em Norfolk procurando trabalho, ao mesmo tempo, uma oportunidade de se livrar de Forbes, e lá estava ela. Jess deu de ombros. Deve ter achado a oportunidade bastante irônica. Combinava perfeitamente com suas necessidades e oferecia um lugar para morar e também os meios para matar Julian no mesmo lugar onde seu próprio filho havia morrido. Segundo ela, Julian era o líder da gangue. A pessoa que ela mais culpava pelo bullying que acreditava ter levado à morte de seu filho.
E Charlie Cavendish foi vítima das circunstâncias, sugeriu Norton, no sentido de que Smith viu Rory Millar sendo intimidado impiedosamente, uma situação que era similar ao que acontecerá com seu próprio filho, 25 anos antes. Ela sentiu que precisava fazê-lo parar. Exatamente, concordou Jazz, a dedicada governanta. Mais uma vez, o motivo dela para matar Charlie era sólido. Smith era altamente protetora em relação a Rory. Pode-se entender por quê. Sua fragilidade a fazia lembrar-se do filho, Jamie. Foi por isso que, quando ela viu as 2 aspirinas no registro de remédios que Hilda Neyman dera a Rory, logo depois que ela mesma havia tirado 2 do armário para matar Charlie, decidiu mudar o registro e criar um falso para evitar implicar Rory. Você está dizendo que ela entrou no escritório de Forbes em Norwich naquela terça-noite, de alguma forma, conseguiu persuadi-lo a acompanhá-la de volta à escola? Jazz assentiu. Ele deve ter ficado apavorado quando ela apareceu. Os meninos apelidaram de a Ferreira quando ela era governanta da Nelson House, há 25 anos, devido ao seu sobrenome e à sua mão de ferro para lidar com eles. Ela está me parecendo assustadora, admitiu Norton. Eu tive uma governanta assim quando estava na escola. Para ser justa, tenho certeza de que, antes de seu filho morrer, ela era uma mulher normal, explicou Jazz. E não ajudou muito o fato de seu marido ter sido fatalmente baleado na propriedade Conaug quando Jamie tinha apenas alguns meses de idade. O pequeno valor da indenização que Smith recebeu da família permitiu que ela mandasse o filho para St. Stephen, onde ela presumiu que ele teria a chance de um futuro melhor. Infelizmente, ela suspirou. Acabou por ser o oposto. Norton fez um som de desaprovação. Sim, eu me lembro de um menino estranho, muito inteligente, da classe trabalhadora, que tinha uma bolsa de estudos em minha antiga escola. Tenho vergonha de dizer que não facilitamos a vida dele. O velho sistema de classes britânico, que nunca parece desaparecer de nossa psique. Tenho certeza de que deve ter desempenhado um papel no suicídio do menino também. Por mais terrível que seja, deve ter sido isso mesmo, senhor. Então, a dor obviamente fez a mulher enlouquecer, concluiu Norton. Isso mesmo. Quando falei com Ada há alguns dias, ele me contou que depois que Jamie foi encontrado, cada membro da gangue dos 4 foi visitado pela senhora Smith, que os ameaçou dizendo que um dia os faria pagar pelo que tinham feito com seu filho. Ela deixou a escola logo depois, mas Ada comentou que nenhum deles jamais se esqueceu de suas palavras. Acabou por ser uma ameaça real. Fale-me sobre Jenny Coleman, pediu Norton. Como ela está? Teve alta, já está em casa. Está indo bem, levando-se em conta a situação. Ela ainda está se recuperando do choque de saber que a mulher que ela considerava sua melhor amiga tentou assassiná-la. Jenny tinha adivinhado. Graças a Deus chegamos lá a tempo. Ela é uma senhora adorável. Ao longo das adversidades, foi corajosa, nunca culpou ninguém por seu infortúnio. E, Jess sorriu, há um lado bom em tudo isso. Marty Chapman descobriu algo muito interessante quando comparou amostras de DNA. Ele descobriu quem é o filho perdido de Jenny? Sim. Por uma total coincidência, Martin tinha visto um padrão de DNA semelhante bem no dia anterior, durante o exame forense da cena do crime. Ele os comparou e descobriu que eram idênticos. Posso perguntar quem é? Indagou Norton. Como não é relevante para o caso, o senhor ficaria ofendido se eu não revelasse agora. Sinto que Jenny e seu filho devem ser os primeiros a saber, explicou Jazz. Sem dúvida. Norton sorriu para ela. Então, o que foi que Smith falou que fez Jenny perceber que a amiga poderia estar envolvida? Jenny disse que na sexta-feira de manhã, um dia depois que Forbes fora encontrado morto, Madeleine falou que Rory era tudo que Angelina Millar teria, e usou as palavras agora que ele se foi. Na época, o fato de um corpo ter sido encontrado ainda era segredo, e o fato de ser Julian Forbes era um segredo maior ainda. Jenny também não conseguiu entender como Mad, como ela a chama, sabia do relacionamento de Angelina com Forbes. Não poderia ter sido Rory quem lhe contou porque ele próprio não sabia. Então, quando Robert Jones contou, no dia seguinte, que era Julian o homem assassinado, sabendo mais do que ninguém quanto Smith culpava e a seus companheiros pelo suicídio do filho, Jenny tirou as próprias conclusões. Então, antes de falar com você, ela foi tirar satisfação com Mad Smith? Sim. Smith disse a Jenny que Sebastian Frederick havia lhe revelado a morte de Forbes. Em seguida, acalmou-a e foi preparar uma xícara de chá, onde colocou anticongelante. Não o suficiente, graças a Deus, para causar muito dano, mas, realmente, esse foi o terceiro caso que tivemos. O senhor não pode sugerir aos seus amigos em posições de comando que façam alguma coisa. Essa substância está prontamente disponível. Quando não mata, deixa a vítima desejando estar morta. Veneno de rato e alvejante também estão prontamente disponíveis, Hunter. Mas não são tão convenientemente sem sabor, senhor. Não. Mas o fato é que a maioria das pessoas quer ter um carro que liga de manhã e um banheiro limpo. Elas não querem matar os outros. Norton sorriu. Quando descer do palanque, por favor, continue, Hunter. Desculpe. Eu sei que o que vemos é aquela pequena porcentagem de uso indevido e que preciso manter esse número em perspectiva. Às vezes é difícil. Só isso. O que é interessante, Hunter, é que você não é durona. Ainda. Uma policial empática e experiente é o melhor que podemos oferecer ao público. Certifique-se de continuar assim. Jess percebeu que tinha recebido um elogio disfarçado. Sim, senhor, vou tentar. Ótimo. Então, continuando, Norton a olhou de soslaio. Eu temo que a senhora Smith esteja um tanto insana. Ela será considerada mentalmente responsável para ser julgada?
Issy tem estado bastante com ela e me falou que Smith é perfeitamente sã para uma pessoa insana. Palavras dela. Ela não demonstrou nenhum remorso. Acredita que a justiça foi feita para vingar a morte de seu filho. Não será um julgamento longo, isso é certo. Há também a possibilidade de que ela seja enviada para o hospital psiquiátrico Broadmoor, eu acho. Bem, Norton fechou o arquivo na mesa à sua frente. Você acabou conseguindo, Hunter. Parabéns. E antes da coletiva de imprensa. Não quero nem pensar nas consequências se você tivesse anunciado que tínhamos prendido David Millar e mais tarde descoberto que estávamos enganados. Houve um reconhecimento velado sobre quem quase causará um verdadeiro caos. Agora, deixando o caso de lado, quero saber como você está se sentindo em relação ao futuro. Não tive muito tempo para pensar, senhor, respondeu Jazz, com toda sinceridade. O negócio é, Norton pegou o envelope de sua mesa, que está a sua carta de demissão. E eu sugiro que, se você quiser renunciar ao seu posto novamente, reflita um pouco mais e se esforce para redigi-la melhor. Presumo que ainda esteja determinada a não voltar para Londres. Sim, senhor. Norton ergueu as mãos em resignação. Bem, não vou tentar persuadi-la de novo, se você já está decidida. Mas, independentemente do que digam, é na Yard que as coisas acontecem e onde você, como investigadora, é notada para futuras promoções. Eu compreendo, senhor, mas não sou particularmente obcecada por progredir na carreira, apenas por fazer um bom trabalho. E ser feliz, acrescentou Jazz. Norton arqueou uma sobrancelha. E você acha que está feliz em Norfolk? Pelo pouco tempo que estive lá. Sim, acredito que estou, concordou Jazz. Eu não vou fingir que não quero você de volta aqui. No entanto, se você resolver ficar conosco, o comissário gostaria de vê-lo o mais rápido possível. É mesmo? Por quê? Perguntou Jazz, nervosa. Para discutir sobre como você poderia ajudá-lo em seus planos para criar um departamento de operações especiais na Anglia Oriental. Deverá cobrir Norfolk, Suffolk que parte de Cambridge e Lincolnshire, explicou Norton. Para ser franco, o comissário está cansado de ver sua equipe daqui sendo levada para lá e para cá, especialmente quando Londres se torna cada vez mais necessitada de nossos serviços. Há 3 outros departamentos regionais sendo criados atualmente que devem cobrir todo o país, sem que precisemos ceder nosso pessoal. Entendo. Jazz assentiu. E o que o comissário quer que eu faça, exatamente? Que chefie esse departamento, é claro. Que comece recrutando uma pequena equipe itinerante para fazer contato com as unidades de crimes graves nas regiões mencionadas e trabalhar em conjunto com elas. É um trabalho especializado, Hunter. São necessárias excelentes habilidades relacionais e uma grande capacidade de se adaptar a uma centena de situações diferentes. E eu diria que você acabou de provar ter exatamente isso, no caso da St. Stephen. Jazz percebeu que Norton provavelmente sabia tudo sobre aquele novo departamento quando fora procurá-la algumas semanas antes e lhe oferecerá o caso da St. Stephen. Ele a estivera testando. Por um lado, ela ficou com raiva por ter sido manipulada. Por outro, sentiu-se honrada por ele valorizá-la o suficiente para se dar a tanto trabalho. Posso ter alguns dias para pensar? Desculpe, fui pega de surpresa. Não esperava mesmo por isso. No máximo 2 dias, Hunter. Eu me arrisquei por você nessa. O comissário já está nervoso com seu suposto ano sabático e expressou a preocupação de que você desapareça no horizonte outra vez. Se estiver disposta a aceitar, quero que todos sintam que você está 100% comprometida. Eu entendo, senhor. E o pessoal? Eu poderia levar alguns dos meus antigos colegas? 2, no máximo, avisou Norton. Já perdi o suficiente das minhas tropas no último ano, por vários motivos. Presumo que queira Miles. Ele já está aqui há bastante tempo. Talvez ele deseje um novo desafio. Nunca senti que conseguimos tirar o melhor dele, ponderou Norton. Mas você parece que conseguiu. E talvez uma mudança e uma promoção possam ser a resposta. Norton consultou o relógio. Jess percebeu que era um sinal para ela ir embora. Ela se levantou e estendeu a mão para Norton. Obrigada, senhor. Eu reconheço a confiança que o senhor depositou em mim. Vou lhe dar uma resposta até o fim da semana. Prometo. Ótimo. Espero que seja positiva. Jesse virou e caminhou em direção à porta. Quando abriu, ele disse, Hunter? Sim, senhor? Não permita que ele saia como vencedor. Está bem? Ela sorriu para si mesma. Vou tentar, senhor? Prometo. Jess dirigiu pela estrada até Norfolk, sua mente borbulhando. Não permita que ele saia como vencedor. Eram palavras poderosas, mas Jess não podia se dar ao luxo de tomar uma decisão baseada em nada além do que ela desejava fazer pelo resto da vida. E já tinha feito 2 grandes mudanças, divorciar-se de Patrick e deixar Londres. E quando sua casa começasse a tomar forma, ela sabia que ia adorar viver lá. Mas será que ela conseguiria viver sem a adrenalina do trabalho? Por mais frustrante e desanimador que às vezes fosse, ela era boa no que fazia, muito boa, e gostava da sensação. Talvez sem Patrick tratando-a com condescendência e abalando sua confiança, ela pudesse gostar ainda mais. Jess avistou a placa para Cambridge, por impulso, fez a curva e foi para o hospital. Tom estava na enfermaria, sentado na cama, conversando com o paciente ao lado. Jess, querida. Ele abriu os braços para a filha, que o abraçou, sentindo seus ossos através do pijama. Como está minha menina favorita? Estou bem, pai, muito bem.
Jess sentou-se na cadeira ao lado dele, examinando seu rosto encovado e sua pele ainda acinzentada. Seus olhos, porém, eram claros e cintilantes. Como você está? Estou vivo. Meu coração ainda está batendo, embora de forma errática, segundo o médico, e estou muito feliz em vê-la. Sua mãe me contou tudo sobre o caso. Ele estendeu a mão para ela e a apertou. Estou extremamente orgulhoso de você. Obrigada, papai. Já sabe quando terá alta? Na próxima semana, se eu me comportar bem e tomar meus beta-bloqueadores direitinho. Mal posso esperar, para dizer a verdade. Tom baixou a voz. Os pacientes aqui são muito senis, gritam no meio da noite. É muito melhor em casa, com sua mãe, na minha própria caminha. Você não pode sair enquanto os médicos não liberarem, pai, avisou Jess. Não é justo com a mamãe, principalmente. Sabe quanto ela se preocupa. Eu sei, mas os hospitais fazem a pessoa ficar doente. Os pacientes aqui toda hora batem as botas, sussurrou ele. Eu sei, papai, mas este ainda é o melhor lugar para você no momento. De qualquer forma, chega de falar de mim. Quero ouvir sobre você. Qual é o próximo passo? A cozinha está quase pronta. Eu tenho um novo banheiro na suíte e o pintor apareceu ontem para trabalhar, disse Jess, dando uma pequena salva de palmas. Sim, muito bom. Mas eu quero dizer em relação à sua vida, querida. Ah, sim, disse Jess, lentamente. Perguntaram se eu quero me encontrar com o comissário na próxima semana. Recebi a proposta de chefiar um novo departamento de operações especiais, na Anglia Oriental. Tom ficou impressionado. Isso é uma grande honra, não é? Bem, Norton veria isso como algo menos importante do que trabalhar na Yard, mas eu seria mais ou menos autônoma. Sem nenhum chefe a quem se curvar, porque você seria a própria chefe, reconheceu Tom. Sim, um peixe grande em um lago bem menor. Então, Tom examinou as próprias unhas. Você já decidiu? Não, eu disse que queria pensar no assunto, respondeu Jess. Alguns meses atrás, eu deixei a polícia e ia fazer algo completamente diferente da vida. O que você acha? Ele olhou para a filha e sorriu. Sabe, uma das coisas sobre as quais refleti aqui é que eu posso ter influenciado demais seu processo de tomada de decisões. Porque tenho convicção dos meus próprios conselhos e porque eu te amo muito. Ele estendeu a mão para ela, lágrimas se formando em seus olhos. Portanto, agora eu vou ficar de boca fechada. Você deve fazer o que achar certo. E isso é tudo que posso responder. Jess apertou a mão dele, seus próprios olhos marejados. Ok, papai. Qualquer decisão que você tomar será certa. Eu sei que será. Não tenha medo do fracasso, Jess. Às vezes as coisas dão errado. Isso faz parte da vida. E também faz parte da vida se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Sim, você tem razão. Obrigada. A propósito, Jonathan apareceu aqui para me ver uma noite dessas, lembrou-se Tom, erguendo uma sobrancelha. É mesmo? Sim. Ele perguntou por você, mandou um abraço e pediu que você ligasse para ele quando pudesse. Papai, por favor, pare de fazer o papel de casamenteiro. Eu não estou interessada, de verdade. Jess, Tom fez um som de desagrado. Um dia você vai perceber que o que de fato nos conduz pela vida é o amor, seja pela família, pela religião ou pela arte. O plano mais alto, como eu gosto de pensar. Desculpe, minha querida, mas você não nasceu para ser uma ilha. Sempre vai querer um amor em sua vida, garanto. Ele sorriu. Afinal, você é minha filha. Enquanto Tom fechava os olhos e adormecia, Jesse perguntou como poderia viver sem ele. David Millar estava sozinho em casa, jantando feijão enlatado com torradas em sua cozinha horrorosa. Desde que fora liberado uma semana antes, ele passava muito tempo dormindo. Isso ajudava a matar o tempo e o impedia de servir de uma bebida. As últimas 2 semanas pareciam um borrão, mas aos poucos sua mente estava começando a clarear, e ele se sentia um pouco melhor. Seu padrinho dos alcoólicos anônimos tinha aparecido para vê-lo, e ele estava de volta ao programa. E, dessa vez, estava determinado. Havia se rendido, admitido que a bebida acabará com sua vida. Não havia mais luta, apenas uma percepção de que, se quisesse recuperar o controle, tomar as medidas necessárias para ver sua vida melhorar, ele jamais poderia ingerir uma gota. Porque ele não conseguia parar como as outras pessoas. Porque ele era alcoólico. O celular tocou na sala de estar, e David correu para atender. Alô? David, é Angie. Como você está? Melhor, já que não estou mais sendo acusado de duplo homicídio. Obrigado. É verdade. Houve uma pausa antes de ela prosseguir. Sabe, eu nunca acreditei que você fosse culpado. Eu disse à inspetora Hunter que você não podia ter feito uma coisa daquelas. Obrigado, respondeu ele, com frieza. E, eu estava pensando, se você estiver disposto, se Rory poderia visitá-lo na quinta-feira e passar o dia com você. É só por meio período, porque é o dia do funeral do Julia. Seria melhor se ele não estivesse por perto. Claro que sim. Contanto que você confie em mim. Você está? Sim, estou sóbrio. E você sabe que eu nunca fiquei bêbado na frente de Rory, em nenhuma ocasião. Eu nunca poderia fazer isso com ele. Jamais. Houve um silêncio e Angelina disse, finalmente, me desculpe, David, por tudo. Tudo bem, não faz sentido ficar remoendo o passado, não é? Não. Mas eu esperava que pudéssemos ao menos ser amigos, pelo bem de Rory, e pelo nosso também. Depois de alguns instantes, David disse, Ange, eu te amei. Tudo o que eu queria era fazer você e Rory felizes.
E você me destruiu completamente. Então, não, Angie, não dá para sermos amigos. Não, mas não foram momentos fáceis para nenhum de nós, David. Bem, você parece ter superado a situação consideravelmente melhor do que eu. Você tem a guarda de Rory e agora é proprietária da casa, não é? Você é uma mulher rica, um bom partido. Ele a ouviu sufocar um soluço. Você acha mesmo que eu sou uma pessoa tão má? Acho. Traga Rory na quinta-feira a qualquer hora. Eu vou estar aqui. Quando ele desligou, houve uma batida à porta. Droga. Quem pode ser? Murmurou ele quando foi abri-la. Ah, é você? Disse ele, ao ver Hunter parado à porta. Por acaso não veio me questionar sobre o misterioso desaparecimento de um gnomo do jardim dos vizinhos, não é? Porque eu não fiz nada, juro, inspetora. Jazz ignorou o comentário. Achou que ele tinha direito ao sarcasmo. Posso entrar? Suponho que sim. Ele abriu mais a porta para que ela passasse e a levou até a cozinha. Me desculpe, inspetora. Ele suspirou. Acabei de falar com o Angie ao telefone e fiquei irritado. Eu entendo. Posso me sentar? Perguntou Jazz, observando os pratos sujos perto da pia e o caos doméstico. Fique à vontade. Ele deu de ombros. Eu vou ficar em pé. Olha, Sr. Millar, eu lhe peço desculpas em nome dos meus colegas pelo tratamento que recebeu. No entanto, deve-se lembrar de que foi o senhor quem se entregou e confessou o assassinato de Charlie Cavendish. Eu sei. David passou a mão pelos cabelos. Foi uma decisão idiota, mas a ideia de Rory ter a vida inteira abalada por um simples erro me fez sentir que eu tinha que agir. Ele tem muita sorte de ter um pai que o ama tanto a ponto de ser preso por um crime que não cometeu. Eu o admiro, Sr. Millar, de verdade. Não sei se eu teria coragem de fazer a mesma coisa no seu lugar. Mas, Jess sorriu com ironia, eu sei muito bem como são as prisões. Naquele momento, inspetora, não me parecia uma alternativa ruim à vida que eu estava levando. Quer dizer, ele abriu os braços para indicar a sala. Isso aqui dificilmente é o Palácio de Buckingham, não é? Nem se compara ao lugar onde minha esposa e meu filho estão morando. Era só isso que eu queria. Que Rory tivesse uma infância feliz, disse ele, suspirando. O senhor teve uma infância feliz? Perguntou ela. Muito. Às vezes, eu me sentia um pouco sozinho, já que era filho único. Eu fui adotado quando era bebê. E foi por isso que eu quis tanto que Rory tivesse irmãos e irmãs, que fizesse parte de uma grande família. O senhor cresceu em Norfolk? Morei aqui até os 2 anos, então meu pai conseguiu um emprego em Kent e nos mudamos para lá. Mas eu sempre amei Norfolk. Pela primeira vez, David conseguiu esboçar um sorriso. Seus pais lhe contaram que foi adotado? Ah, sim. Eles nunca esconderam. E eu sei que nasci aqui. Talvez seja por isso que sempre tive afinidade com este lugar. Enfim, imagino que não esteja interessado em ficar sentado aqui, ouvindo sobre minha vida e meu passado maçante, inspetora. Posso ajudar com mais alguma coisa? Na verdade, pode. Sim, Sr. Millar. Eu tenho algo para lhe dizer, e acho que deve se sentar. Epílogo. 1 mês depois. Quando acordou e abriu as cortinas, Jazz viu o céu azul e a luz do sol além da vidraça pela primeira vez em semanas. Abriu a janela e sentiu o cheiro do frescor que anunciava a primavera. Correndo, meio estabanada, para conseguir pintar antes que o tempo mudasse, Jazz vestiu uma roupa qualquer, pegou seu banquinho, cavalete e tintas, atravessou depressa a rua em direção aos pântanos. Arrumou tudo em um ponto privilegiado, percebendo que não estava tão quente como imaginara ao ver toda aquela claridade. Passou 2 gloriosas horas fazendo um esboço. Normalmente, usaria uma perspectiva muito mais surrealista, mas Jess queria pintar a paisagem da forma mais precisa possível, para que pudesse pendurá-la na parede de sua sala de estar e lembrar-se dela durante os longos e escuros dias de inverno. Quando voltou para casa, suas mãos estavam congeladas e ela nem sentia os dedos dos pés. Pulou na banheira para se aquecer, depois vestiu calça jeans e camiseta e começou a preparar uma salada de queijo de cabra para o almoço. A 1 hora, ela viu o carro parar lá fora. Abriu a porta e esperou que ele percorresse o caminho curto. Detetive Miles. Alistair, como você está? Estou bem, muito bem. Ele a beijou com carinho em ambas as faces e ela o conduziu para dentro. Jess, isso aqui ficou um espetáculo. Ele olhou ao redor da sala de estar, admirando as paredes cor de creme recém-pintadas, o sofá com capa creme, tapete de fibra de cocô e grossas cortinas douradas nas janelas. Que bom que você gostou. Não é pretensioso? É? De jeito nenhum. É acolhedor e elegante, um pouco como a dona, comentou ele, com um sorriso. Adorei a metáfora. Alistair, quer beber alguma coisa? Perguntou Jess, dirigindo-se para a cozinha. Uma taça de vinho seria perfeito. Já me esqueci de como é longe esta parte do país. Levei quase 4 horas para chegar, obras na rodovia. Miles a seguiu, observando os azulejos cinza e os armários de cozinha brancos, que realçavam tão bem conjunto de forno e fogão vermelhos. Você fez milagres aqui, Jess, de verdade, observou ele, admirado. É uma mistura fantástica de velho e novo. Era isso mesmo que eu queria, respondeu Jess, sentindo-se feliz. E tentar trazer um pouco de luz para o lugar. Esses chalés muitas vezes são escuros. Miles observou a grande pintura moderna pendurada na parede creme, acima da pequena mesa da cozinha.
Suas cores eram ousadas e marcantes, blocos brancos, cinza e vermelhos, que combinavam perfeitamente com a cozinha. Onde você comprou isso? Indagou ele, olhando mais de perto. É uma pintura original, não é? Bem, tem que ser, pois foi feita por mim. Ela sorriu. Miles parecia espantado. Por você? Sim, por mim. Seus talentos não têm limites, senhora? Brincou ele. Ficou muito, muito bom. Parabéns. Saúde, disse Jazz, brindando com um copo d'água. Nos últimos tempos, ela estava evitando o álcool. Vamos nos sentar. Ela o conduziu até a sala de estar, onde o fogo na lareira estava ficando cada vez mais forte. Miles sentou-se. Isso é realmente idílico. Você deve ser muito feliz aqui. Sou mesmo. É o retiro perfeito para uma solteirona. E você está tendo a honra de ser meu primeiro convidado oficial. É bom mesmo estar de volta. Quando parti para Londres, depois do caso, fiquei me sentindo claustrofóbico por semanas. Ele deu de ombros. Acho que a gente se acostuma com isso aqui. Pode até ser que eu mude de ideia, mas não desejo voltar a Londres, declarou Jazz, falando de coração. Mas, por favor, me conte todos os detalhes pós-caso. Miles se ajeitou no sofá. Qual foi a reação de Jenny Coleman quando viu o filho pela primeira vez? Ficou muito emocionada, é claro. Assim como David Millar. Temos que agradecer a Marty Chapman. Quando ele estava examinando o baú de Rory, coletou o DNA de David das impressões digitais, além de um fio de cabelo que encontrou lá dentro. Ele se lembrou disso quando estava analisando a mecha de cabelo que Jenny tinha tirado do bebê. Eram idênticos. Ele então comparou com o cabelo de Corin Connaught e fez a mágica. Uau! Exclamou Miles, admirado. Às vezes, eu odeio as práticas forenses modernas. Elas parecem desacelerar ou até mesmo arruinar um caso, mas, dessa vez, o resultado foi espetacular. De fato, Jenny Coleman tem uma vida nova. David também. E a propriedade Connaught? Questionou Miles. Será que David poderá reivindicá-la como herdeiro direto, ainda que legítimo? Sem dúvida. Apesar do preconceito inicial, Emily Connaught ligou para me agradecer há alguns dias. David foi até a casa dela para encontrá-la. Ele levou Rory junto, que, é claro, nós dois sabemos, é a imagem viva de seu avô, Corin. Hilda Neyman pode ter se enganado em relação ao verdadeiro pai, mas é fácil entender porque ele gostava tanto de Rory, comentou Miles delicadamente. E morreu lamentando a afeição que sentia, disse Jazz, suspirando. No entanto, os Connaughts agora recuperaram sua linhagem, David e Rory. E Emily e Edward já ofereceram a David uma casa na propriedade. Eles sabem que David tem problemas com a bebida, assim como o pai, e querem ficar de olho nele. Dizem mesmo que pode ser genético, comentou Miles, segurando sua taça de vinho para que Jazz a enchesse de novo. Angelina Millar já sabe que o marido que ela abandonou sem a menor cerimônia, achando que era um fracassado, será eventualmente senhor de um reino e herdará uma das maiores propriedades de Norfolk? Jazz sorriu. Consegue imaginar como ela vai se sentir quando souber? Vai ficar inconsolável. Jogou fora a chance de se juntar à aristocracia e ter metade do condado se curvando a ela. É o sonho de qualquer alpinista social. Sem dúvida, ela vai tentar reconquistar David. Espero que ele não permita, depois da maneira como ela o tratou. Fico tão feliz por David. Ele me pareceu ser um sujeito genuinamente do bem. Ele é mesmo, concordou Jazz. E, como Emily sinalizou, desde que se mantenha sóbrio, ele terá a visão empresarial para trazer a propriedade para o século XXI, pois trabalhou no Citibank. Ah, eu amo esses finais felizes que aparecem de vez em quando. Eles fazem com que esse nosso trabalho às vezes ingrato valha a pena. Bem, vamos comer? Jazz esquentou alguns pedaços de ciabatta e eles compartilharam a salada apreciando a companhia um do outro. E quanto a Adele Cavendish e Sebastian Frederis? Quer dizer, na verdade, os bens do testamento de Hilda Neyman deviam ter ido para David Millar. Embora eu suponha que ele vá ter muitos outros algum dia, comentou Miles. O Sr. Jones me contou que Frederis pediu demissão. Ele e Adele estão juntos, aparentemente, e querem construir um novo começo. Não me surpreende, depois de tudo por que passaram. Ambos terão uma chance de superar o que aconteceu com Charlie. Bem, pelo menos este caso, para variar, teve alguns pontos positivos. Sim. E, para mim também, na verdade. Miles corou. É mesmo? Por quê? Jazz já sabia, mas queria deixá-lo contar. Eu disse. Bem, nós estamos. Alistair deu de ombros. Nós estamos juntos, eu acho. Que notícia maravilhosa, Alistair, respondeu Jazz calorosamente. Você sabe que eu adoro isso. Parece que eu também, disse ele, com timidez. As pessoas comentam que formamos um casal estranho, mas eu não penso assim. Sim, ela é mais extrovertida do que eu, e não há dúvida de que ela ama me tratar como filho, mas até que eu gosto disso. Miles sorriu. Não sei se vai durar, mas está indo muito bem no momento. E nós dois estamos muito felizes. É só isso que importa. Café? Jess levantou e colocou água para ferver. Sim, obrigado. A única coisa que eu diria, Alistair, é para ter muito cuidado. Eu sei que vocês não são policiais, como Patrick e eu, mas vão acabar trabalhando juntos em algum momento. Nem preciso dizer que isso provou ser um desastre para nós e nosso relacionamento.
E eu nem preciso dizer que isso não é idiota, egoísta e arrogante e nem precisa usar de toda e qualquer oportunidade para querer provar sua superioridade sobre seu cônjuge, que é bem mais capaz. Jess assentiu, com dignidade. Tem razão. Todo mundo sabe que ele é um idiota, Jess. Ele não é benquisto na Yard. E você vai gostar de saber que o desastre dele com Millar caiu na boca do povo. Miles deu de ombros inocentemente. Eu não tenho ideia de quem espalhou a fofoca de que ele levou a maior bronca de Norton. Obrigada, Alistair. Jess deu um tapinha na mão dele. Você não precisa se preocupar. Já superei isso. Acabou. Agora, quero falar com você algo muito mais importante. Vamos nos sentar de novo em frente à lareira e tomar nosso café. Jess atiçou fogo e se sentou diante de Miles, que se acomodou no sofá. Alistair, eu chamei aqui hoje não apenas para que você pudesse massagear meu ego e admirar minhas habilidades como decoradora e pintora, mas também para lhe apresentar uma ideia. Começou Jess. Se você quer que eu pose no para um de seus esboços, pode esquecer. Ele deu um sorriso largo. Fora isso, pode falar. Bem, pediram que eu montasse uma filial do Departamento de Operações Especiais aqui, na Anglia Oriental. Estou recrutando uma equipe. E gostaria de saber se você está interessado em se juntar a mim como meu segundo em comando. Miles a encarou, sem palavras. Finalmente, ele respondeu. Desculpe, eu não sei o que dizer. Realmente, não sei. Ora, você pode dizer que vai pensar seriamente sobre isso. Jess não pôde deixar de ficar desapontada com a reação dele. Nós trabalhamos juntos há 5 anos, com muito sucesso. Você estaria progredindo em termos de salário. Teria todos os custos de mudança pagos, mas não sei como se sente sobre deixar a Yard e viver em um cenário bem mais provincial. Miles suspirou e olhou para as próprias mãos. Não é da Yard que eu sentiria falta, Jess, é da Ace. Droga. Miles bateu no braço do sofá, frustrado. Alguns meses atrás eu teria agarrado um novo desafio com unhas e dentes, mas agora... Ele balançou a cabeça. Não sei mesmo. Eu entendo. Jess assentiu. Por que você não bate um papo com isso para saber o que ela acha? Ela vai dizer que não rola ir para o campo. Você sabe como ela é. Isso significa que eu teria que me deslocar todos os dias. Olha, vou pensar sobre a proposta. Está bem? É claro que sim. Eu quero você, Alistair. Não no sentido bíblico, disse Jess, com um sorriso, mas acho que poderíamos liderar uma boa equipe juntos. Obrigado, Jess. O sentimento é mútuo. E eu gosto da ideia de criar um departamento do zero. Sem precisar lidar com maçãs podres. Então não vou pedir que Patrick se candidate. Sugiro que não. Miles riu. Mas há uma jovem oficial destacada para trabalhar conosco que realmente me impressionou. Acho que você também ia gostar dela. Me dê o nome dela, pediu Jess com ansiedade. Norton disse que não posso roubar ninguém do departamento, mas, se ela está em destacamento, não conta. E quanto mais mulheres, melhor. Podemos compartilhar batons e trocar fofocas sobre o tamanho dos cacetetes dos outros policiais. Miles achou graça. Como é bom ver que seu velho senso de humor está voltando. Jess franziu a testa. Você achou que ele tinha sumido? Você não estava relaxada como de costume. Jess. De jeito nenhum. Na verdade, quando penso nisso, já não estava por muito tempo antes de você sair, declarou ele, com sinceridade. Jess concordou e suspirou. Você tem razão. Mas estou me sentindo muito mais como eu mesma agora. Fico feliz. Eu odiaria pensar naquele pateta a humilhando. Pode ter certeza de que isso não aconteceu. Miles consultou o relógio. Preciso ir ou vou ficar preso na rodovia. Use a sirene, Alistair. Todo mundo faz isso. Menos eu, é claro. Certo. Ele se levantou. E Jess também. Vou lhe dar uma resposta o mais rápido possível. E obrigado pelo almoço. Toda vez que estiver passando por aqui, se aceitar minha proposta, pode vir. Ela o beijou no rosto e pegou uma de suas mãos. Por favor, pense seriamente. Está bem? É claro. Até logo, Jess, cuide-se. Jess fechou a porta, depois foi lavar a louça do almoço. Enquanto estava despejando na pia o que sobrara do vinho de Miles, ela olhou para os pântanos que se espalhavam em frente ao chalé. A maré estava subindo. Em poucas horas, as intrincadas vias navegáveis e trilhas que serpenteavam pela vasta paisagem estariam completamente ocultas. Jess sorriu, satisfeita por sua nova casa ser ao mesmo tempo bonita e tão marcante. Enquanto observava o mar cinzento ao longe começar a se intrometer pelo verde do pântano, seus pensamentos se voltaram para Madeline Smith, uma mulher tão determinada quanto a maré em completar sua missão. A vida dela fora motivada por um único e terrível propósito, alimentado pela dor e pela agonia do passado. O celular de Jess vibrou na mesa da cozinha, e ela o pegou para ler uma mensagem de Jonathan. Saindo de Cambridge agora. Vejo você em 1 hora. Beijos. Jess tinha decidido que, por enquanto, estava feliz em deixar o passado para trás. Só estava concentrada no futuro. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!